Sani cari Veneti, siamo Drusco Michar num outro vídeo. Pessoal, esse vídeo aqui, ele foi feito em cima de um comentário de um inscrito aqui do canal. Aliás, eu sempre peço para que vocês deixem os comentários de vocês, são muito bons. Geralmente eles são muito aproveitáveis para que eu venha aqui, faça algumas considerações e traga, né, dê uma luz um pouco mais ampla àquilo que vocês escrevem aí também. Então, sempre sugiro que vocês, na medida do possível, deixem os comentários de vocês aí, as opiniões de vocês, porque elas são bem válidas, não só para o canal, mas também para que a gente consiga desenvolver aí melhor, né, esse assunto entre nós mesmos. Antes disso, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não deixe de ativar o sino das notificações para que você receba, né, os vídeos de modo regular. Tem vídeo todo dia aqui. Esse aqui é o Lenguamare e eu sou o Fernando Menegatti. Portanto, eu já vou começar o vídeo aqui para a gente não se enrolar demais, né? Então, a pergunta, o comentário, na verdade não é uma pergunta, né? É um comentário, eu achei interessante. Foi o BR Curiosidades que fez, né? @BR Curiosidades, esse aqui é o nome da conta. E então ele comenta isso aqui: eu já fui socialista até descobrir que fui enganado e usado por visões distorcidas da sociedade e erradas da economia. E então comecei a descobrir autores censurados e livros proibidos, entre aspas, né, na minha época de estudante, até vencedores de prêmio Nobel de Economia. Os socialistas deixam na sombra do desconhecimento. Saber que o povo vêneto é um povo próprio e que o socialismo ou a enganação são duas coisas que só descobri graças à internet. Tudo bem, ok. Esse daqui é o comentário do nosso amigo. A gente vai deixar a história do socialismo de lado, até mesmo porque quem quiser saber um pouco mais a respeito dos socialistas na condução, por exemplo, da unificação da Itália, eu fiz um vídeo sobre eles, né? Tiveram aí alguns grupos de elite daquele tempo, que a unificação da Itália foi, né, encabeçada pelas elites, e então os socialistas estavam ali unidos, de certa forma, em alguns propósitos, né, com essas pessoas, e eu sugiro que vocês vejam aquele vídeo lá para a gente não sair muito do contexto, né? Então, e sim para fazer uma ligação sempre com os vênetos, com a Itália aqui. Agora eu gostaria sim de aproveitar essa parte aqui que ele diz, né, saber que o povo vêneto é um povo próprio, porque eu também me identifico muito com isso, né? Que eu só descobri isso por meio de pesquisas que eu fiz, claro, né? Primeiro na internet. O que acontece? Talvez eu já tenha falado bastante sobre isso com os meus alunos de língua vêneta, mas talvez não tão claramente aqui, né? Aberto a todos, que sim, um tempo atrás eu também era como as outras pessoas, acreditava que era, enfim, descendente de imigrantes italianos e ponto, né? Enxergava a Itália como muitas pessoas enxergam, aquela bota, né? Aquele trecho ali da península, como se todos fossem iguais, todos falassem uma única língua e que aqui a gente falasse um dialeto corrompido do italiano, né? Um italiano errado, que eles então passaram a chamar de italiano para não chamar de italiano, porque era um italiano errado. Então essa foi a minha visão, né? E ao passar do tempo, quando eu comecei a querer me aprofundar, eu quis, né, recuperar aqueles meus estudos que eu estava fazendo, né, para o processo também de reconhecimento da cidadania, isso e aquilo. O que acontece é que me chegou a certidão, né, de nascimento do meu bisavô, que veio para o Brasil. Ele veio junto com os pais, é claro, ele ainda era criança, mas o que eu tenho é a certidão dele, portanto, como ele nasceu na Itália, né, mesmo que ele veio para cá quando criança, ele nasceu lá, ele foi registrado lá e eu pude reconhecer a minha cidadania por meio dele, né? A partir desse momento é que eu pego a certidão na mão e eu vejo realmente as especificações, né, os detalhes desse imigrante, porque a minha família não sabia, né? Não sabia de que região tinha vindo. As pessoas, é muito comum as pessoas aqui não saberem isso, de que região veio, de que cidade veio. Diz que veio de tal, né? Aquele diz que me diz. Então vocês
já podem ter um pouco da ideia, da noção que eles têm também da língua, né? Eles não têm muita noção da língua, se é uma língua própria. Geralmente eles nem chegam a pensar que é uma língua própria o vêneto aqui, né? Eles nem sabem que se chama vêneto. Eles acham que é italiano, o dialeto do italiano, né? É uma coisa muito confusa, muito nebulosa, muito estranha, né? Porém, veja bem, eu não estou aqui tecendo uma crítica ou chamando essas pessoas de, né, enfim, de burras, isso, aquilo, porque eu também era assim. Claro que existe um grande problema, ninguém nasce sabendo, e quando não nos ensinam, fica pior ainda. Então, a partir desse documento aqui, dessa certidão, é que eu passo a ver que sim, Itália, mas a região era o Vêneto, e aí eu vi também a cidade, né, da onde eles vieram e todas esses detalhes. Então, a partir desse momento, como eu gostava já, né, gostava de história, pesquisava a história de outros povos da Europa, né, outras culturas, enfim, eu passei a pesquisar isso. Poxa, vamos ver como é que era então esse lugar aqui na antiguidade, né, que língua se falava ali, que povos habitaram ali, que povos passaram pelo Vêneto, né? O Vêneto ainda era uma coisa muito enigmática para mim, porque recém tinha ouvido falar, né? Mal sabia como se fazia ali a divisão geográfica na Itália. Eu demorei até tempo para entender o que era uma província, o que era uma região, né? Eu achava que a região era a província, por exemplo, como se a região do Vêneto fosse o estado, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, né? E não tem nada a ver. O Vêneto é como se fosse então a região sul, ou a região sudeste, ou a região nordeste. É uma região inteira, não é um estado, né? E as províncias é que são estados, e aí dentro das províncias vocês têm as comunes ali, que são as cidades. Então isso, já demorei um bom tempo para entender isso. A maior parte das pessoas não entendem porque é um outro sistema, enfim, não é tão difícil, mas ninguém explica também. Então imaginem, a partir desse momento e graças, né, a esse pontapé da internet é que também eu fui conhecendo um pouco mais da história, pesquisando, né, na internet, também tentando encontrar pessoas de lá, muito pelo Facebook, né, eles usam bastante Facebook, não usam tanto Instagram, assim, a maior parte das pessoas de lá da Itália. E aí algumas coisas começaram a ficar cada vez mais claras e fui juntando, né, as peças ali, até também, claro, comecei a ir atrás de livros, né, que estudava sobre o Vêneto, mitologia do Vêneto, sobre a história antiga do Vêneto, e não só isso, né, sobre a Sereníssima, né, sobre toda a história do Vêneto. Eu acho que não tem como você querer se aprofundar no Vêneto sem estudar a Sereníssima, né, seus 1100 anos. Isso seria muito estranho, né, para você querer se aprofundar na história do Vêneto sem saber a nossa história, digamos, de um modo, a nossa história organizacional política. Isso aqui não tem como. Claro, né, aí eu queria me aprofundar em algumas outras coisas antes de finalizar o vídeo, que assim, é importante que vocês façam as pesquisas de vocês, e é por isso também que, por conta desse processo aqui, do comentário, né, do nosso amigo aqui, saber que o povo vêneto é um povo próprio, enfim, e o socialismo, ele citou ali, que são duas coisas que eu só descobri graças à internet, e aí é por isso que eu me identifiquei tanto, né, com esse comentário, e me fez lembrar que, na verdade, o Lengo-a-Mare, ele sim vai surgir ali como uma proposta inicial lá em 2019, né, que é quando eu retorno aqui para o Brasil, mas ele surge como uma proposta inicial de educar sim as pessoas pelo modo mais democrático que a gente tem, que é a internet, né, e aí depois, claro, oferecer aí os cursos de Vêneto ou, enfim, outros cursos que possam vir também. Mas o objetivo central, né, o objetivo primário é que se tivesse material em português sobre isso. Porque, assim,
me desculpem, eu poderia vir aqui e falar tudo em Vêneto, né? Fiz ali, volta e meia eu faço alguns vídeos em Vêneto, coloco algumas legendas, só que, enfim, acaba sendo bastante demorado, tem vídeo todo dia, é bem demorado botar legenda, não existe legenda automática em Vêneto, né? Não existe nada que coloque legenda automática em Vêneto, é tu que tem que traduzir para o Vêneto, tem que legendar, então isso aqui demora muito, e eu não tenho todo esse tempo, é por isso que eu peço perdão também, mas eu não tenho tempo de ficar todos os dias fazendo vídeo em Vêneto e botando legenda. Eu poderia fazer em Vêneto, mas aí eu sei que a grande parte não entenderia. E a proposta era realmente trazer todo esse conteúdo que eu sofri, né, para entender, conteúdo que muitas vezes eu tive que pegar lá em inglês, ou enfim, ler livros em italiano, e eu nem sabia, eu mal sabia italiano, sabe? Entendia 10% daquilo ali, eu tinha que usar Google Tradutor, e sabe que não é a mesma coisa, e dá uma preguiça, né? Porque é uma barreira muito grande, assim, não é nem preguiça, é um esforço tão grande assim, e às vezes quando você já traduziu uma parte, a outra já fica, né? Você já esqueceu o que leu lá, então foi um esforço muito grande. E aí eu quis trazer esse material, muitas dessas coisas em português, para que vocês não tivessem todo esse problema, né? Porque quanto mais difícil menos pessoas se interessam, é certo, né? Então a proposta do Lenguamare vem com isso, para trazer um material sim em português, para que as pessoas se aprofundem mais nisso e se interessarem, então aprendam o Vêneto, por exemplo, né? Mas então é por isso que eu fiz esse vídeo aqui, eu quis fazer, né, em cima dessa pauta aqui, porque foi algo que me relembrou do início. E olha só para a gente concluir aqui, eu prometo que o vídeo já está no final, claro que nessa questão aqui da nossa própria identidade é um pouco difícil, né? A gente ficar dependendo de ações governamentais, esse tipo de coisa, porque não há muito interesse, né? Não há nem interesse na Itália deles ensinarem esse tipo de coisa para eles lá, né? E também é inexistente aqui a vontade de proporcionar esse tipo de ensino cultural étnico para caucasianos, digamos assim, né? É um pouco difícil aqui no Brasil para pessoas, enfim, de cor branca, de origem europeia, é um pouco difícil que queiram ensinar isso, não se vê muita vontade, né? Até mesmo porque acabam sempre tomando isso como racismo, que não é racismo, né? É claro que ambos os casos aqui, quanto a Itália, quanto aqui no Brasil, ambos os casos, os estados aqui nacionais, eles estão sempre ocupados em formatar, na verdade, o indivíduo, em formatar o cidadão e instalar ali um próprio software deles. Então eles não querem, eles não têm esse interesse de ensinar digamos, a verdade em si. Claro que a internet, então, ela quebra essas correntes aqui, e o Lenguamare só existe por conta, né, da internet. É importante que a gente reconheça isso, mas também é importante que nós não nos expressemos por essas vias preconceituosas, né, que muitos acabam confundindo isso, né? Confundem, digamos, o discurso, enfim, o trabalho identitário com preconceito em atacar outros grupos. É importante que a gente não caia nisso, porque isso, toda vez que você cai nisso, né, você acaba desvalorizando o que a gente faz. Então, existe sim uma importância de nós não nos intitularmos iguais a tantos grupos que existem aí, que a gente não faça, que a gente não se ligue, né, a grupos, enfim, nazistas, fascistas, comunistas, e até mesmo em grupos separatistas vênetos, porque muitos deles a gente não sabe o que tem ali por trás, tá? Agora, é claro, se você quer, enfim, a independência do Vêneto, tudo bem, só que é uma coisa um pouco mais profunda, tá? Porque a causa vêneta, na verdade, ela inicia pelo individualismo, que é uma coisa que, às vezes, eu sinto que esses grupos não entendem, que inicia com o indivíduo. Cada pessoa é que tem que ter isso internalizado. Então não adianta a gente se encher de símbolos, né, como muitos desses fazem, se você na verdade é um grande desconhecedor de quase tudo, né? Não conhece história, não conhece língua vêneta, não conhece os costumes, as tradições. Então depois de ter tudo isso é que chegam os símbolos, né? Não adianta a gente querer colocar ali a carroça na frente dos bois. É claro que a independência, como vocês sabem, é um assunto complexo, né? Um assunto que envolve muito mais do que identidade, envolve
burocracia, envolve economia principalmente, só que a independência é uma escada, né? É uma escada que ela acaba tendo vários degraus e não se ganha independência gritando lá de baixo, né? Você tem que subir os degrauzinhos ali e aí depois quando está no topo, primeiro o indivíduo é independente, né? Como ele se torna independente? Ele se torna independente justamente sabendo a sua história, sabendo a sua língua de origem, tendo os seus costumes, né, renovados e tendo as suas tradições, e aí sim, claro, com os seus simbolismos devidos. Mas só que o problema é que a maioria ainda não colocou, né, não colocou o pé ainda nem no primeiro degrau, né? Eles estão ali na frente, eles estão olhando o primeiro degrau, às vezes lá de longe, não colocou nem o pé no primeiro degrau para subir a escada e já estão querendo independência, já estão querendo gritar com as bandeirinhas e não sei o quê. E não é só aqui, né, no Brasil, lá também, muitas pessoas são assim. Muitas vezes você vai falar com uma pessoa, ela não sabe nem falar vêneto, ela tem um conhecimento distorcido da história vêneta, ela não entende a história vêneta, ela tem opiniões escabrosas às vezes, que não existe nenhuma ligação com aquilo que a pessoa pensa e com aquilo que os vênetos foram, ou com a história dos vênetos, né? Às vezes você vê que são ideologias modernas, modernistas, que a pessoa pegou de movimentos políticos ali do século XX em diante. Então, calma, né? Calma. Tem que ter muita calma, primeiro tem que trabalhar, a casa se constrói tijolinho por tijolinho e aí depois se chega no teto, não é assim, você está ali, né, e já querer. Bem, espero que eu tenha também dado um pouco mais desse aprofundamento em relação, sim, ao trabalho do Lenguamare, é claro, porque eu acabei citando, né? Mas também a importância, claro que também tem a internet, mas mais do que isso é a nossa jornada, né? A nossa jornada, que não é simplesmente uma coisa vazia, é algo que a gente precisa construir ao passar do tempo, né? Para depois chegar até o topo que realmente se almeja, né? Seja ele a tal independência ou, enfim, que sejamos uma comunidade mais unida e ciente dos seus deveres, das suas obrigações, mas também dos seus direitos, basicamente isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o seu like, deixa mais comentários aí a respeito disso, né? Se você, o que você acha, né, dessa construção, você concorda comigo que é necessário que a pessoa ela vá se construindo, né? Que a independência ela não seja só política, ela não seja uma independência de gabinete, mas sim que primeiramente ela seja uma independência do indivíduo, né? O indivíduo, da mentalidade do indivíduo. Deixa aí nos comentários se você concorda com isso ou não, né? Também deixa aí. Caso não tenha nada para comentar, claro, sempre existe a opção do emoji do leão, né? O leão, que é a representação do Vêneto, né? Da bandeira do Vêneto. Tchau, tchau, Strucon.